Você sabia que as doenças cardiovasculares são as que mais matam em todo o mundo? Eu sou o professor Cássio Fiani, especialista em transformar exercício em remédio, e hoje é sobre esse tema que eu vou conversar com vocês. As doenças cardiovasculares são extremamente comuns. Muitas vezes passam despercebidas, as pessoas na realidade não dão atenção a elas. A mais comum delas é a hipertensão arterial. Eu não consigo saber quantas e quantas vezes abordei pessoas questionando se você é hipertenso, já teve algum quadro de pressão arterial um pouco mais elevada, e eu posso garantir a vocês que a grande maioria das pessoas me respondiam que não. Você é hipertenso? Não. Na grande verdade é que as pessoas ou não sabiam ou se consideravam sem hipertensão. Por que isso acontece, Cássio? Pessoal, realmente a hipertensão arterial, ela é extremamente comum na população mundial. E eu não estou dizendo que isso é normal, estou dizendo apenas que isso é comum. Dentro dessa condição de ser comum, as pessoas procuram um médico. Quando o médico faz o diagnóstico, ele prescreve um antihipertensivo e a pessoa passa a tomar esse remédio. O correto seria todos os dias. Conheço várias pessoas que tomam o remédio só quando a pressão está mais alta, mas isso não resolve o problema. Mas quando essa pessoa passa a fazer uso da medicação, a pressão retoma os valores normais. E estando dentro desses valores normais, as pessoas passam a falar ou passam até a acreditar que não são mais hipertensas. E isso não é uma verdade. Esse é seu caso? Ou você já encontrou alguém, já abordou alguém dentro dessa situação? Realmente esse caso é muito comum. Dentro de todo o universo que nós atendemos hoje, grande parte dessa população vem com hipertensão. E até por experiência, né, a gente vai ganhando rodagem, vai ganhando bagagem e nós vamos otimizando as nossas avaliações. E dentro de uma das avaliações, que é uma anamnese mais aprofundada que nós fazemos, chama avaliação de risco cardíaco. E eu lembro de questões tipo, você é hipertenso? E a pessoa me respondia que não era hipertensa. Então, quando ela é hipertensa, na avaliação de risco cardíaco nós seguimos um caminho, quando ela não é, nós seguimos outro. Então, você fala assim, se ela é hipertensa, vai para um lado, se ela não é hipertensa, nós vamos para outro caminho. Por quê? Porque os riscos realmente vão aumentando. E quando a pessoa respondia que não era, nós passávamos a tomar uma determinada conduta. Só que quando questionávamos sobre quais medicações a pessoa utilizava, às vezes nos deparávamos com 1, 2, 3 antihipertensivos. E dentro desse quadro nós passamos a utilizar 2 outros modelos, 2 outras ferramentas. Quais seriam elas? A primeira ferramenta que eu uso hoje é que quando na minha anamnese eu pergunto se a pessoa é hipertensa, eu logo na sequência pergunto quais medicamentos você toma. E aí já vem a primeira condição de eu saber se a pessoa é hipertensa ou não. Porque na maioria das vezes a pessoa toma um antihipertensivo. Agora, em todos os casos, eu faço a aferição da pressão arterial. Em todos eles. Tá? Por quê? Porque na aferição da pressão arterial, eu consigo garantir se naquele momento a pessoa está com quadro hipertensivo ou não. Então, esse é um fator de segurança, né, na nossa prescrição. Não dá para a gente ignorar isso. Não é porque a pessoa fala assim, não sou hipertenso que eu não vou aferir. Hoje, 100% dos nossos clientes fazem aferição de pressão arterial na primeira avaliação. E nós repetimos essa aferição, mesmo a pessoa não sendo hipertensa, todo retorno para avaliação. As nossas avaliações acontecem a cada 30 dias, ou a cada ciclo de treinamento. O que é ciclo de treinamento, Cássio? É um período que nós determinamos para que essa pessoa treine. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa chega para lá e fala assim, eu vou treinar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 5 vezes por semana, claro, depende da disponibilidade que a pessoa tem. E naquela condição, ela fala que vai, mas na realidade não faz aquilo que ela falou. E aí, com a expectativa, é claro, de ter treinado 8 vezes no mês, 9 vezes, 12 vezes, 16, ou seja, dependendo do número de vezes, nós esperamos um determinado resultado. E
nem sempre acontece, porque nem sempre a pessoa treinou. Dentro dessa condição de nem sempre ela treinar, nós não podemos fazer o ajuste que vinha sendo planejado, tá? Uma evolução do treino, uma condição mais específica aí. Então, é extremamente comum para nós esse caso das doenças cardiovasculares e a hipertensão arterial dentro disso. Agora, o que é hipertensão arterial? A hipertensão arterial, ela é o aumento da pressão do sangue lá no seu vaso sanguíneo. Esse aumento da pressão do sangue lá no seu vaso sanguíneo acontece pelo mecanismo que nós chamamos de sístole e diástole, que tem a ver com o seu coração. O coração, ele tem dois ciclos. Então, na verdade, ele aperta, né? Ele se contrai para mandar o sangue para todo o seu corpo, ou até mesmo para o seu pulmão, chamado de sístole, e ele relaxa, que é chamado de diástole, para o sangue entrar novamente lá no coração. E esse mecanismo de sístole e diástole acontece o tempo todo, né? Claro, quando nós nascemos até o dia que nós vamos morrer, esse processo vai acontecer. E esse mecanismo de sístole e diástole, a pressão que circula dentro dos nossos vasos sanguíneos, que são circuitos fechados. O que é isso, Cássio? Do meu coração, da saída dele até o retorno ao meu coração, é um circuito fechado. E esse circuito fechado mantém a pressão dentro dele. Isso se chama pressão arterial, a força com que o sangue sai lá do meu coração e percorre dentro dos meus vasos sanguíneos. Nós temos o que nós chamamos de duas pressões. A pressão arterial sistólica, que é quando o coração contrai, ela é mais alta, e a pressão arterial diastólica, que ela tem que ser mais baixa, tá? Quando as duas pressões se aproximam muito, é que tem algo um pouco errado acontecendo, algum problema cardiovascular acontecendo. Agora, por que a pessoa se torna hipertensa? Temos vários fatores. Eu vou citar aqui o mais comum. Qual deles, Cássio? É a obstrução dos nossos vasos por gordura. Na verdade, uma placa, a gente chama de placa arteriosclerótica. E essa placa é como se eu fosse criando o acúmulo de gordura dentro do meu vaso sanguíneo. Esse acúmulo de gordura vai formando uma crosta, que na verdade vai fechando o meu vaso, vai diminuindo o tamanho do meu vaso sanguíneo. E essa crosta vai também enrijecendo, vai tornando o meu vaso um pouco mais duro. Esse processo acontece em todos nós. Em algumas pessoas mais, outras pessoas menos, mas eles acontecem em todos nós. Essa condição acontece pelo processo de envelhecimento normal, ela já vai acontecer. É claro que dá para nós melhorarmos essa situação, tá? Por que ela acontece, Cássio? Porque eu tenho gordura circulando. Gordura lá no meu vaso sanguíneo? Exatamente, que é o quadro que nós chamamos de dislipidemia, o colesterol. Nós temos o colesterol que nós chamamos de colesterol bom, colesterol ruim. Eu não vou aprofundar isso hoje especificamente, mas o quadro do colesterol, principalmente aquele chamado LDL, que é o colesterol ruim, a gordura, essa gordura, ela vai parando lá no meu vaso sanguíneo. E por ela parar no meu vaso sanguíneo, o que acontece é esse enrijecimento. Tornando o meu vaso sanguíneo mais duro, aquela pressão que vai saindo lá do meu coração por conta do bombeamento dele, ou seja, da contração do meu coração, não consegue mais estender o vaso, que era para ser completamente elástico. Esse vaso mais elástico, ele aumenta a sua tensão e, na verdade, relaxa na sequência. E é onde nós mantemos uma pressão arterial sistólica na casa aí de 11. Hoje o valor ideal está entre 10 e 11. Cássio, mas e 12? 12 também é considerado normal, ou seja, 10, 11 e 12 são pressões arteriais sistólicas consideradas normais. E a pressão diastólica? A pressão diastólica, ela fica na casa ali de 6, 7, 8 e 9. Ou seja, 10 por 6, 11 por 7, 12 por 8, até 13 por 9. 13 por 9 é o nosso limite, é onde nós consideramos uma transição entre a pessoa não ser hipertensa e ela ser hipertensa. Então, é o nosso ponto de atenção. 13 por 9 passa a ser o gatilho aí para ficarmos um pouco mais atentos.
Pessoal, é claro que eu estou dizendo em uma situação de repouso, né? A hora que eu estou parado, a hora que eu estou sentado. Cássio, mas como você faz para aferir essa condição se a pessoa vai treinar, vai se exercitar? A hora que ela chega, eu peço para ela estar sentada. Durante a minha anamnese, por exemplo, ela já está sentada respondendo algumas perguntas, mas eu preciso de um tempo aí de 4 a 6 minutos em repouso, sentada, para fazer essa aferição da pressão arterial. E nesse processo todo, essa pressão 10 por 6, 11 por 7, 12 por 8, 13 por 9 é aquilo que nós consideramos normal. Cássio, e quando essa pressão está acima disso? Eu, como profissional de educação física, né, dentro da área da saúde, eu não tenho a competência, vou falar assim, para fazer diagnóstico, tá? Eu consigo identificar um quadro, mas quem vai realmente fazer um diagnóstico é o médico. Qual é o meu papel nisso? Eu informo a pessoa, informo o meu aluno, informo o paciente, vou chamar assim, por ele de repente possuir uma patologia, informo o paciente e falo, olha, seu quadro aqui está dando um pouquinho mais alto na sua pressão arterial. Então a gente precisa procurar um médico, acho que vale a pena você procurar um cardiologista, para ele poder identificar aí se você realmente é ou não hipertenso. E aí o médico toma suas providências para poder fazer esse diagnóstico, ou seja, fechar esse diagnóstico. Já tivemos várias situações da pessoa chegar para nós no primeiro processo de atendimento e ela não estar hipertensa, mas depois com as nossas outras aferições, esse quadro foi se apresentando, tá? Até por conta do controle da medicação ou mesmo por um processo fisiológico que veio acontecendo, tá? Então isso é extremamente comum. Uma condição que as pessoas na maioria das vezes confundem é essa pressão que eu falei de 10 por 6, 11 por 7, 12 por 8, a pessoa fala, então a pressão alta é a pressão lá na minha artéria, a pressão baixa é a pressão na minha veia. Não, tá? Não é isso que acontece. Na verdade, a pressão nas nossas veias são sempre zero. Cássio, como assim zero? Nós só temos pressão arterial. Essa pressão arterial é porque existe uma diferença na constituição das artérias e das veias. A diferença é que as artérias, ela possui como se fosse um anelzinho a seu redor que garante a ela uma condição de aumentar a pressão, manter o sistema pressurizado. Sabe aquela mangueira do bombeiro, tá? Aquela mangueira que o pessoal coloca lá no hidrante? É como se fosse uma mangueira pressurizada. A nossa artéria tem essa característica. Ou seja, se você pressionar uma artéria, ela não fecha. Ela diminui seu tamanho e retorna à característica normal dela. Já a veia, não é isso que acontece. Se você pressionar a veia, ela cola. Ou seja, ela não tem a mesma condição de manter o seu diâmetro, né? A questão dela ficar aberta. Então, essa é uma diferença bem grande entre as artérias e as veias. Por isso, a pressão que nós aferimos é chamada de pressão arterial. Cássio, mas são duas pressões. Sim. Lembra do processo de sístole e diástole? O coração contrai, sístole é a pressão mais alta que eu tenho. Quando o coração relaxa, aquela pressão lá na nossa artéria não zera. Aquela pressão, ela é mantida. E ela é mantida em índices que vão diminuir, é claro, porque eu diminui a pressão, só que ela continua, ela permanece ali. Então é onde essa pressão reduz, mas ela não zera. Então nunca, a não ser numa situação, né, o óbito, a pressão sistêmica vai ser zero. Agora, sempre a pressão lá na minha veia é zero. Agora, olha que condição. Na maioria das vezes, nós temos obstruções nos nossos vasos. Essas obstruções, é claro que vão gerando o entupimento, vou falar assim, e esses entupimentos acontecem nas minhas artérias, como também acontecem nas minhas veias. As artérias, elas sempre saem do coração, tá? Existe uma situação só, mas na maioria das vezes elas sempre saem do coração. Ou seja, elas vão sair do coração transportando sangue com oxigênio, que é aquilo que as nossas células precisam para sobreviver. Então, quando essa artéria sai do coração e vai para o meu corpo todo, ela está carregando sangue rico em oxigênio. Quando eu tenho uma obstrução em uma artéria, quer dizer que eu não estou levando sangue suficiente para algum lugar do meu corpo. Tá? Então, essa é uma condição muito preocupante. Só que esse sangue que vai, ele também precisa voltar.
E aí nós chamamos isso de resistência vascular periférica. É a dificuldade que o sangue tem para retornar para o meu coração. Eu falei agora há pouco que o sistema é um sistema fechado, ou seja, o mesmo sangue que vai sair do coração é o mesmo sangue que vai voltar para o coração. Dentro dessa condição de ser um sistema fechado, quanto mais tempo eu levar, ou seja, quanto mais difícil fazer um retorno venoso, mais pressão eu preciso colocar no meu sistema. E essa condição de colocar mais pressão é um outro fator que faz com que a pressão arterial aumente. Ou seja, se o sangue não está retornando, o coração aumenta a sua força. Cássio, mas o coração consegue aumentar a sua força até quando? Ele aumenta uma variável chamada frequência cardíaca. E aí é um controle central que vai fazer com que o coração trabalhe mais, ou seja, tenha mais ciclos sistólicos no processo. Essa condição de ter mais ciclos sistólicos leva ao aumento de uma variável muito importante chamada duplo produto. Por quê? Porque a pressão que eu tenho mais o trabalho cardíaco. Essa condição é um dos principais fatores que nós temos problemas cardiovasculares, como por exemplo um infarto. Ou seja, é o maior risco, é o maior trabalho que o coração pode fazer, é exatamente nessa condição. Agora, eu acabei de falar da hipertensão e o infarto, ele é consequência dessa obstrução que eu falei para vocês. O infarto, que também é extremamente comum e é muito perigoso, ou seja, uma condição leva a outra, a hipertensão, a obstrução do vaso e o infarto. O infarto, ele é uma obstrução de uma artéria coronária. O que é isso, Cássio? Uma artéria coronária é um vaso, uma artéria que irriga o próprio coração. Como assim? O coração não bombeia o sangue para fora? Bombeia. Só que o coração também bombeia sangue para ele mesmo. Como assim, Cássio? O coração ele é constituído por 4 câmaras, ou seja, são 4 espaços, né? 2 em cima, 2 embaixo, ou seja, 2 átrios e 2 ventrículos. O sangue sempre vai do átrio para o ventrículo, e do ventrículo ou ele vai para o corpo inteiro, ou ele vai para o pulmão, onde ele faz a troca gasosa e volta para o coração para ser bombeado para o nosso corpo todo. Essas cavidades, elas são cavidades ocas, tá? Para que o sangue possa cair dentro dela, o coração armazena, bombeia, passa para o ventrículo, bombeia e manda para o corpo. Só que toda a parede do nosso coração é músculo. Músculo, exatamente, igual o seu bíceps, igual a sua coxa, é um músculo. O formato contrátil dele muda um pouquinho, mas ele é um músculo. Ou seja, eu preciso ter esse meu músculo irrigado. Eu preciso fazer com que chegue oxigênio a esse meu músculo. Por quê? Porque eu preciso fazer com que ele trabalhe. E aí, a condição é, para que o meu coração contraia, eu preciso que os músculos do meu coração se contraiam. E aí ele bombeia. Quando eu estou falando para vocês do infarto, é que eu estou dizendo que uma parte desse meu músculo cardíaco não está recebendo sangue, não está recebendo oxigênio. Sabe o que acontece quando alguma parte do nosso corpo não recebe oxigênio? O sistema passa a trabalhar com uma característica que nós chamamos de características anaeróbias. Essas características anaeróbias são aquelas que não são para funcionar o tempo todo. Ou seja, nós basicamente agora, falando com vocês, eu estou usando como prioridade o sistema aeróbio. Esse sistema aeróbio é um sistema em que eu pego o oxigênio, transporto lá para o meu pulmão leva ele para o meu sangue e do sangue é transportado para as minhas células produzirem energia. Quando eu estou usando o sistema anaeróbio, esse oxigênio não está presente. Na verdade, ele continua, mas ele não é suficiente. E aí, aquela célula que não está recebendo sangue suficiente ou não está recebendo oxigênio suficiente, passa a produzir energia de maneira anaeróbia. E quando você produz energia de maneira anaeróbia, você libera ácido lático. A liberação de ácido lático, ele faz com que você tenha a sensação de queimação. E essa queimação gerada, ela é bem desconfortável. Eu não sei se você já teve um infarto, ou se já presenciou alguém tendo um infarto, mas a pessoa põe a mão no peito assim, ó, muitas vezes abaixa, porque queima muito.
E este queimar muito é sinal de que alguma parte do coração não está recebendo o oxigênio. Essa condição de não receber oxigênio faz com que a pessoa tenha um infarto, que é exatamente o quadro que eu estou descrevendo para vocês. A partir daí, não tem como, claro, é procedimento clínico, tem que correr para a emergência para fazer um processo lá de revascularização ou, no mínimo, uma desobstrução, tá? Como que é feito isso? A revascularização, a desobstrução, o primeiro caso é tentar desobstruir, ou seja, tentar desentupir o lugar. Primeiro passo, é feito um processo chamado de cateterismo, onde o médico vai com uma sondinha, olhando lá dentro do vaso, qual é o ponto que está obstruído. Achou o ponto que está obstruído, o segundo passo é desobstruir. É colocado uma molinha lá dentro, chamado de stent. Ou seja, pega uma molinha, coloca lá dentro do vaso e ele abre. Ou seja, ele aumenta o espaço que eu tenho para o sangue perfundir. Por quê, Cássio? Essa obstrução, ela fecha o meu vaso. Por isso não está passando sangue. Quando coloca a molinha, você solta a molinha e ele tem realmente a perfusão. Em alguns casos isso funciona, em outros casos não resolve o problema. E aí é tido como sendo um outro processo, ou uma revascularização, tipo ponte de safena, que com certeza você já deve ter escutado. A ponte de safena, você pega a veia safena, que é uma veia de um grande calibre, né? Retira a veia safena e vai até o coração e implanta ela, para que você tenha uma revascularização do sistema. O primeiro quadro que eu falei é mais simples, estou dizendo que é menos perigoso, mas ele é mais simples. O segundo caso já é uma cirurgia um pouco mais extensa, uma cirurgia um pouco maior. Então, o processo do infarto é não chegar sangue até o meu músculo cardíaco. Essa condição, ela é tida, né? A base dela foi lá na hipertensão, foi lá na obstrução, né? Pelo quadro dislipidêmico, né? Pelo quadro do nosso colesterol. Agora, nós temos uma outra condição que é a insuficiência cardíaca. Quando você mantém sua pressão alta por muito tempo, tá? Cássio, mas a pressão alta eu sinto mal. Nem sempre as pessoas vão se adaptando, o corpo vai se adaptando. É uma adaptação sistêmica, teoricamente normal, tá? Mas essa adaptação vai fazendo com que a pessoa muitas vezes tenha pressões de 15, 16, 17. Eu já peguei pessoas, pessoal, com 20 de pressão. E a pessoa estava sentindo, sabe o quê? Estou sentindo uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha na nuca. Ou seja, a pessoa não estava nem associando a um quadro hipertensivo. Eu tive um episódio no qual a pessoa estava reclamando de uma dor no pescoço, como se fosse uma lesão osteopática, ou seja, um desconforto no pescoço. E aí nós fomos fazer todo o procedimento, né? O pessoal da fisioterapia foi fazer o procedimento de liberação miofascial, fazer o procedimento de manipulação vertebral, tá? Uma manobra osteopática. Fizeram o processo, mas não resolveu nada. Detalhe, a pergunta da pessoa é: você é hipertenso? Toma remédio? Falei, não sou hipertenso, também não tomo medicação nenhuma. E fizeram o procedimento. E daquele processo que foi realizado, a pessoa falou que não melhorou nada. E na sequência, me deu um startzinho. Ele falou, vou pegar o aparelho de pressão, deixa eu ferir sua pressão, vamos ver como que está. Aferi a pressão, estava 20/11. O nosso processo mudou completamente. Primeiro, dali nós levamos aquela pessoa direto para a urgência, porque a pressão realmente é muito alta. O que acontece com essa pressão permanecer muito elevada? Falei para vocês que o coração ele se contrai para tentar impulsionar esse sangue para fora, que é o processo de sístole, e essa pressão muito alta vai fazendo com que a força com que o coração tem que exercer se torne muito elevada. Cássio, ter o coração forte é bom, sem dúvida, mas esse processo de tornar o coração forte de maneira saudável, quem proporciona é o exercício físico. Não dá para ter esse processo sistêmico acontecendo todo momento e eu garantir com que ele melhore. Por quê? Qual a diferença do exercício físico, que aumenta essa pressão arterial e mantém o coração mais forte, dessa condição hipertensa constante? A condição é que quando eu faço exercício físico, eu aumento minha pressão arterial, o coração aumenta o trabalho dele e na sequência minha pressão arterial diminui, dando tempo do coração se remodelar.
das câmaras, da parede do coração se remodelar. O que é esse remodelamento? Eu não sei se você já treinou alguma vez, mas se você já treinou, você já ficou com aquela dor muscular no dia seguinte. Sabe aquela dorzinha muscular na coxa? Se você fez algum tipo de exercício ou atividade física em que você ficou dolorido, aquela dor muscular, ela é uma dor mostrando que o sistema seu, né, o sistema muscular, entrou num processo inflamatório para tentar reparar aquilo que você fez, e aquela reparação nós chamamos de processo de hipertrofia. As suas fibras musculares irão se tornar mais fortes, e ela se tornando mais forte, ela suporta aquilo que você fez e mais um pouquinho. Nosso corpo é extremamente inteligente. E a mesma coisa acontece lá no coração. Agora, imagine que nós estamos falando que o seu coração vai fazer exercício todo momento, sem intervalo. Quando você está com a pressão arterial mais elevada, é isso que está acontecendo. É como se você estivesse fazendo exercício o tempo todo sem intervalo. Você suportaria isso? Claro que não, ninguém suportaria isso. Por quê? Porque eu estou bombeando forte, forte, forte. E vai gerar dor muscular. Você sente dor muscular no coração, Cássio? Não. A única dor muscular que você sente no coração é na hora do infarto. Mas espero que você não sinta isso nunca, tá? Agora, é como se o coração estivesse trabalhando em excesso, em excesso, em excesso, em excesso. E a consequência disso é um processo hipertrófico. Esse processo hipertrófico é como se eu estivesse aumentando a parede do coração. A parede do coração, né, o principal músculo, é chamado de miocárdio. Então é como se estivesse aumentando a espessura do miocárdio. Quando eu aumento a espessura do miocárdio por conta de um processo lesivo, que é isso que está acontecendo, essa parede do coração, como em qualquer lesão que eu tenha, vai gerando um mecanismo, nós chamamos de mecanismo de fibrose. Tá? É como se eu estivesse formando uma lesãozinha inicialmente e aquela lesão fosse gerando uma casquinha do machucado. Aquela casquinha, ela não tem poder contrátil, ou seja, o coração está aumentando seu tamanho, mas ele não está ganhando função de contração, ele não está se tornando mais forte, ele está se tornando mais hipertrofiado. O coração está grande, aumentado, ou seja, quando você olha aquele coração maior, você até pensa, nossa, pode ser um coração muito mais forte, mas na grande maioria das vezes não é. Existe um diâmetro padrão para esse meu coração. E na condição é a funcionalidade dele, é quanto e como esse coração vai funcionar. Isso é chamado de insuficiência cardíaca, ou seja, o coração não ter capacidade para contrair. Então você vê aquele coração grande, você pensa, nossa, um coração hipertrofiado, e realmente é um coração hipertrofiado que não tem mais função contrátil adequada. Essa função contrátil adequada é o que eu preciso para fazer aquele sistema que eu falei para vocês, de bombear o sangue lá para o meu corpo, aquele sangue retornar, eu bombear novamente, que é o processo de manter vivo. Ou seja, quando nós temos esse mecanismo acontecendo, o coração está parando de funcionar. Por que ele é diferente do infarto, Cássio? O infarto, na maioria das vezes, é um pedaço do coração que não está recebendo oxigênio. Aquele pedaço que não recebeu oxigênio, as células musculares que estão ali vão morrer. Não são todas que morrem, tá? Mas uma parte dessas células vão morrer. Aquela célula que morreu, ela perdeu função contrátil. E imagine a situação, se você tem um infarto muito extenso, grande parte do seu coração perde função contrátil. Qual a diferença do infarto para a insuficiência cardíaca? Na realidade, o infarto é uma parte, né, das minhas células que morrem. E aquela parte que morreu, ela não vai trabalhar, ou seja, eu não consigo mais fazer com que ela volte. Não são todas as células do coração que estão sofrendo isso. Na insuficiência cardíaca, é como se todo o meu coração, toda a parede do meu coração perdesse a sua função. Então, o infarto também leva a um quadro de insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca associada ao infarto piora ainda mais o quadro. Ou seja, é um mecanismo que faz com que todo esse coração tenha capacidade de bombeamento. No quadro da insuficiência cardíaca, o papel, na maioria das vezes, é medicamentoso,
tá? Precisa procurar o médico com urgência e uma das consequências que nós vemos de maneira muito direta é inchaço. Ou seja, você já viu alguém aí com as pernas bem inchadas, muitas vezes com a barriga inchada? Quando a pessoa começa já a aumentar o volume da barriga por esse inchaço, é um sinal muito ruim, tá? Por quê? Porque na insuficiência cardíaca, o que acaba acontecendo é que a pessoa vai acumulando líquido, o coração não bombeando, vai sobrando líquido, tá? E esse líquido vai ficando retido dentro do corpo. Por quê? Porque a pressão que vai lá do coração é a pressão que mantém os sistemas funcionando. Por exemplo, o sistema renal, tá? Então, isso é extremamente importante. A pessoa com um quadro de insuficiência cardíaca já grave, uma insuficiência cardíaca já um pouco mais extensa, para vocês terem ideia, ela não consegue dormir deitada. Por quê, Cássio? É como se ela estivesse afogando, tá? Dá aquela sensação de não conseguir puxar o ar. Infelizmente, é comum também, tá? Nós já tivemos um quadro, inclusive na família, exatamente assim. E desencadeou do nada, né? A pessoa começou a ter edema de perna, começa os edemas lá no tornozelo, começa a aumentar o tornozelo, de repente você começa a perceber que o edema chegou até a região do joelho e veio depois, na sequência, da região do quadril e depois chega na barriga. Quanto mais evoluído, mais grave está o quadro. Então, se você percebe edema no seu tornozelo, que o seu tornozelo está permanecendo inchado, precisa procurar um cardiologista, precisa procurar um médico vascular. É extremamente importante que isso aconteça, porque são quadros muito graves que nós temos que tomar um certo cuidado. Deixar chegar ao extremo, como esse quadro já de aumento, né, de volume abdominal, realmente a pessoa perde capacidade respiratória, ou seja, não consegue respirar direito. A pessoa, na maioria das vezes, passa a dormir sentada, por ser uma condição aí de tentar manter um pouquinho mais de espaço, tá, para o pulmão expandir. Então isso é extremamente preocupante. Agora, o que nós fazemos nesses 3 quadros que eu descrevi a vocês? O exercício físico tem um papel extremamente importante nos 3 casos: hipertensão arterial, infarto e insuficiência cardíaca. Na hipertensão arterial, o nosso papel é prescrever exercício de maneira a controlar essa pressão. É como se eu estivesse somando exercício físico mais um remédio para fazer um controle da pressão arterial melhor. Olha, falar que vai ser retirado a medicação para pressão arterial, isso leva muito tempo, porque o médico precisa garantir a segurança sua, a segurança do paciente, é claro. Então, retirar essa medicação muitas vezes leva um tempo muito grande, mas é possível. Melhorando a capacidade cardiorrespiratória. Melhorar a capacidade cardiorrespiratória, nós estamos falando de 2 variáveis. Primeiro, melhorar a sua força muscular, melhorar a sua capacidade de se deslocar com mais facilidade. E o segundo, melhorando uma variável que nós chamamos de VO2 máxima, que é a capacidade de você captar, transportar e utilizar o oxigênio, que mantém as suas células vivas. Então isso para nós é extremamente importante, nós usamos isso em todos os nossos alunos, todos os nossos pacientes que são hipertensos. Você deve estar perguntando, Cássio, mas se eu chegar lá com a pressão mais alta, nós conseguimos controlá-la, tá? Nós usamos, na maioria das vezes, exercícios que vão aumentar ou melhorar a vascularização periférica e, aumentando a vascularização periférica, eu diminuo a dificuldade do sangue voltar para o coração. Quando eu diminuo essa dificuldade, ou seja, reduzo a resistência periférica, o sangue retorna mais facilmente para o coração e eu diminuo a pressão arterial. Por que isso acontece? Porque o exercício tem a capacidade de liberar uma substância chamada óxido nítrico, uma delas, tá? E vai fazer com que eu aumente o calibre do vaso naquele momento. Então, isso é possível e nós fazemos isso. Então, a pessoa chegou com a pressão um pouco mais alta, nós tomamos esse tipo de procedimento. Nós temos condições de ajustar a pressão arterial durante o treino. E dentro dessa condição de ajuste da pressão arterial, nós vamos aferir para termos a certeza que vai ser possível. Qual que é o nosso limite para a prescrição do exercício sem que a gente tenha problemas, tá? Toda vez que eu prescrevo exercício, a pressão vai aumentar. Ela vai subir. Mas eu tenho como subir bem pouquinho e trazer consequências boas ou fazer com que essa pressão possa até subir mais, claro. Mas existe um limite dessa pressão arterial para que eu possa prescrever.
O limite está na casa entre 17 e 18 de pressão sistólica. Tá? Então, se a pessoa chega na nossa mão com 17, 18 de pressão, nós já, na maioria das vezes, não prescrevemos o treino naquele momento, porque nós sabemos que vai aumentar ainda mais, e aí eu coloco aquela pessoa em risco. Ainda mais dependendo da situação que ela já apresenta. Tá? Agora, com pressões ali de 17 para baixo, nós prescrevemos em todas as condições. Dentro dessa condição, nós estamos falando de uma pessoa medicada, ok? Ah, eu não tomo remédio nenhum, estou com a pressão de 18. Não, primeiro então nós vamos procurar um médico, para depois prescrever. Por quê? Por que vai procurar um médico primeiro para que você possa prescrever depois? Porque se eu prescrevo uma pessoa não medicada, que já está com a pressão na casa do 17, 18, aquela pressão vai subir muito mais, tá? Uma das medicações que eu vou falar aqui é chamada de beta-bloqueador, ou seja, ela segura a nossa frequência cardíaca e não deixa subir, para não aumentar aquela variável que eu falei há pouco tempo, chamada duplo produto. O duplo produto é o maior estresse que o coração pode sentir, ou seja, se aquela pessoa não toma remédio nenhum e está com a pressão 17, 18, a hora que eu colocar em exercício, a frequência cardíaca vai subir muito mais. Subindo frequência cardíaca, eu aumento muito o duplo produto. Duplo produto aumentado, eu tenho consequências como possibilidade de um infarto ou um AVC, um acidente vascular cerebral. Então, o exercício físico tem um poder fantástico, só que eu preciso ter um profissional qualificado para fazer os ajustes necessários na minha prescrição. Muitas vezes as pessoas perguntam o que é melhor, fazer musculação ou fazer esteira, no caso das doenças cardiovasculares? Eu respondo os dois, mas depende da resposta pressórica que aquele indivíduo está naquele momento. Então, sempre quando ela é um paciente hipertenso, eu vou aferir a pressão para saber qual conduta é mais adequada naquele momento. Os exercícios resistidos, exercícios de musculação, têm um papel importantíssimo nisso, mas os exercícios cardiovasculares também têm. Então, é extremamente importante você procurar um profissional qualificado para que possa adequar a sua prescrição. Os acidentes vasculares cerebrais, que eu citei agora há pouco como sendo o AVC, ele também é comum, tá? Muitas vezes vem de uma consequência cardiovascular, nem sempre, mas ele também traz consequências muito ruins. O que pode acontecer é que a sua pressão estando muito elevada, você estoure um vasinho lá no cérebro. E quando isso acontece, nós temos consequências realmente péssimas. Você já deve ter visto pessoas que tiveram AVC e que ficam com o membro travado, ou seja, não conseguem mais movimentar o corpo da maneira adequada. Por quê? Porque rompeu um vaso, houve o que nós chamamos de derrame, ou seja, o sangue daquela região extravasou e gerou um comprometimento cerebral, tá? Então, isso é extremamente complicado. Mas também acontece por isquemia. O que é isquemia, Cássio? A mesma coisa que eu falei lá no infarto. Não chegar sangue a uma determinada região do coração. No caso aqui, eu estou falando nesse momento do cérebro, é não chegar sangue também lá no cérebro. E aí nós temos uma isquemia cerebral. Essa isquemia cerebral são os mesmos vasos, a mesma condição de obstrução, entupimento, que não permite chegada de sangue naquela região. Quem é o grande vilão de tudo isso? É o colesterol, tá? Então, quando você tem o diagnóstico de estar com triglicérides mais alto, do colesterol mais alto, isso acaba acontecendo com uma frequência maior. O detalhe é que em toda a condição que eu falei para vocês, o processo só é percebido quando a condição clínica já está um pouco mais grave. Isso é muito comum. Então, quando eu pergunto para a pessoa se ela é hipertensa, ela me responde não. Na maioria das vezes ela não sabe. Então, nós temos várias pessoas hipertensas não diagnosticadas, que não sabem que são hipertensas. Nós temos muitas pessoas que têm grandes obstruções de vasos que também não sabem. E nós temos muitas pessoas com risco aumentado, tanto de infarto quanto de AVC, que também não sabem. Os AVCs realmente são muito difíceis de serem diagnosticados de forma prévia. O infarto, tem recursos aí para saber se a pessoa está, vamos falar assim, perto de infartar, tá? Existem exames que conseguem mostrar para nós aí, mas o exercício físico tem a capacidade de melhorar todas essas condições.
Por quê? Eu consigo reduzir o triglicérides, consigo reduzir o colesterol, consigo melhorar o quadro de pressão arterial e consigo melhorar o quadro de perfusão do sangue aonde é necessário. Então, esse é o papel importante, principalmente aí que nós podemos ajudar todos vocês nessas doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais matam no mundo todo. Para vocês terem uma noção, quando nós levantamos os dados do Covid e comparamos com doenças cardiovasculares, as doenças cardiovasculares continuavam matando mais do que o próprio Covid. Grande abraço, espero que você tenha gostado. Siga a gente aqui no nosso canal. Temos informações extremamente importantes da correlação do exercício físico com todos os quadros clínicos que você pode ter ou conhecer alguém que tenha. Grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.